muito trabalho. Agora, assim, qual é o maior problema que você encontrou como secretário? Não estou nem falando do governo, porque o governador deve ter as posições dele e tal. Mas Sim. como secretário, aquele homem que foi lá meio que para solucionar também os problemas, qual foi o grande pepino que tu acha que está prejudicando? Na verdade, são desafios, né, Milton? São vários desafios. Talvez o maior deles é o relacionamento com a Assembleia. Na Assembleia nós temos 40 deputados e deputadas. E lá a gente não tem, por exemplo, assim, um time misto de Romário, Dunga, Bebeto. Não, lá é tudo Romário. É? Lá só tem craque. Não tem. Então são 40 deputados, cada um com um pensamento diferente, cada um com uma expertise diferente. Uns são ligados à saúde, outro à educação, outro ao esporte, enfim. E esse relacionamento que é um grande desafio, porque ele não tem uma fórmula mágica, ele não tem nenhuma regra, nenhum procedimento. A gente tem que ir se conhecendo, se conversando, se relacionando. E aí tu te relacionar com 40 é bastante difícil, até porque é um secretário da Casa Civil e 40 deputados. Tudo Talvez bem, mas esse essa é a tua posição de relacionamento. Isso. Agora, as decisões que eles têm tomado, o governo, eu acho que não pode reclamar, ou tem alguma coisa que... Não. A gente está tá discutindo, está evoluindo. Né? O governador Jorginho Não tem radicalismo por parte deles também, não. Não, por isso mesmo que eu fiz questão de citar que são 40 craques lá. Então, são 40 pessoas, né, que têm muita bagagem para contribuir com Santa Catarina. Eu como disse, né, o governador Jorginho Melo, quando me convidou, né, e me intimou para estar na Secretaria da Casa Civil, ele disse, olha, eu estou escolhendo um deputado com mandato justamente para demonstrar ao parlamento, né, à Assembleia Legislativa, a importância que eu dou para a casa, trazendo um dos pares, né, trazendo um deputado para estar se relacionando com eles. E isso tem sido, acho que meio que um norte, né? Agora, você não está cuidando só disso, né, Sorato? Você acabou meio que tendo que abraçar a discussão com prefeitos, e aí você não tem nem como atender. Se aí é difícil relacionar com 40, eu fico imaginando 290 e poucos prefeitos, né? Recorrendo ao governo para tentar chegar no governador passando por você. 295 prefeitos, 295 prefeitos e prefeitas que conhecem da sua cidade como a palma da mão. E aí eu sinto muito isso nos prefeitos, que eles querem nos passar esse conhecimento, dizendo, olha, secretário, eu conheço muito bem a minha cidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então esse também é outro desafio, e eles estão bastante preocupados, muitos deles com cheque sem fundo na mão aí do Estado, e isso é um grande desafio também. E esses primeiros 4 meses, Milton, porque parece que a gente está lá, parece que falta 4 meses para terminar o governo, e é o contrário, nós estamos há 4 meses e 20 e poucos dias só na administração, né, desse governo. Então, muita coisa ainda para acontecer, e essa visita às associações de município que o governador Jorginho Melo desenhou é importante, porque é olho no olho, governador e prefeito, para cada um externar as suas dificuldades, aquilo que pode ajudar um ao outro, e dizer realmente o que é prioridade para o município para esse ano de 2023. Mas isso em se tratando de novos investimentos. Negativo. Isso também a continuação daquilo que estava sendo feito. Para falar sobre o Plano 1000, sobre aquilo que se prometeu sem poder cumprir. Tudo bem. Mas vocês prometeram que o que estava em obra, que estava em andamento, seriam concluído. E nós temos, eu acho que hoje vai ser concluído. Não, eu não estou discutindo. E vai ser concluído. Mas claro que eu sei que vai ser. A minha pergunta e meu questionamento, desculpa te colocar, mas o meu questionamento aqui no programa, e talvez seja isso que as pessoas têm passado para ti, porque eu sei que tu não tem como escutar o programa todos os dias, né? Mas as pessoas têm passado para ti, o Milton está batendo. Não, o que eu estou colocando é o seguinte, é que eu me preocupo também com a tua posição.
Eu sou teu amigo, eu sou amigo do teu saudoso pai. Eu quero o teu bem, por mais que tu possa imaginar que não, ou que tu não tenha conhecimento disso, eu quero. E aí, até que eu defendi aqui a tua posição como secretário da Casa Civil. Eu disse, poxa, vai ser muito melhor para nós. Eu tenho medo daqui a pouco tu ficar fragilizado nesse processo. Milton, né? Eu acredito que por desconhecimento dessa situação e a importância, por isso que eu frisei para ti, Milton, eu não quero dar uma entrevista por telefone ou mesmo que pelas redes de contato, né, o Zoom, enfim, eu quero estar presencialmente, porque presencialmente é muito mais fácil de explicar. E aí eu gostaria de entrar já nesse tema, né, no Plano 1000. O ouvinte precisa ter total conhecimento. O que era o Plano 1000? R$1.000 por habitante, divididos em 5 anos. Lembra disso? Isso. R$1.000 por habitantes, 20% em cada ano. A ideia era 20% começando cada ano. em 2022 e indo até 2027. Exato. Ou seja, o governo anterior prometeu algo para outro governo cumprir. Certo? Isso também vai ser discutido, por isso que ontem o Tribunal de Contas abriu uma auditoria para investigar especificamente o Plano 1000. E desses R$1.000 por habitantes, vamos falar de Tubarão tinha para receber então 100 milhões de reais. Sim. Né? 100 mil habitantes, 107 mil habitantes. 100 milhões dividido em 5 parcelas seria 20 milhões por ano. por ano. Correto? Sim, correto. Correto. Então vamos aos números. Eu trouxe uma planilha que vai ficar aqui para ti. Isso é importantíssimo. Para que você tenha conhecimento. No ano de 2022, então, o que o Estado de Santa Catarina pagou para Tubarão? Tens noção disso? Bom, eu não tenho do valor global, não. Até Isso. porque aí está entrando também a ponte, né? Não. Sem ponte e sem... Sem o convênios. Sem ponte e sem a Geomedeiros. Certo? Isso aí é fora. Isso fora. Isso está fora. O governo pagou em 2022, que foi o ano da eleição em Tubarão, Isso. para a prefeitura relativo a Plano 1000. Isso. Plano 1000 foi lançado lá em novembro de 2021. Tá. Correto? Novembro de 2021. Vou repetir para que o cidadão possa entender o que foi feito com o Estado de Santa Catarina em 2022. Então, R$1.000 por habitante, divididos em 5 anos, ou seja, 20% por cada ano. Então, se Tubarão tem 107 mil habitantes, vamos arredondar para 100 mil, para ficar fácil a conta, 100 milhões teria que receber 20 milhões em 2022, certo? O governo anterior, então, pagou em 2022 15 milhões e 550 mil para Tubarão, 2022. 15, então dentro Até aí tudo certo, faltou 5 milhões. Exatamente, segura para completar os 20 do ano. Prometidos para 2023 teriam 62 milhões de reais. 62 milhões 246 mil. Isso excluindo a Geomedeiros e Ponte Estélio Cascais Boa Baite. Peraí. Então adiantaria os 4 anos finais para o ano que vem, para 2023? Milton, em 2022, falando uma linguagem bem simples, né, para que todos nós tenhamos clareza, perderam a mão. Por causa da eleição, prometeram o que era para mais 4 anos num único ano. Prometeram para 23. Exatamente. E aí é o que está hoje tudo pendente, porque não tem. Não mas o relativo. Quando eles observaram o que tinham feito, mesmo com o governo do estado fechado, porque o governo do estado encerrou suas atividades no dia 23 de dezembro de 2022, as atividades, né, entrou em recesso. No dia 28 de dezembro de 2022, eles fizeram uma portaria, a 566, cancelando aquilo que não tinha um primeiro pagamento. Que eram esses... são 35 milhões 530 mil. E aí incluía a obra que teria várias obras. Eu vou citar algumas aqui para ti. Né? O tão sonhado... Não,
Então vamos lá. Não, tem os espaços comerciais. Tá bom. Eu vou chamar o break agora, é 8 horas e 21 minutos, eu chamo o break. Na sequência a gente vai falar disso. Obras que foram prometidas e que não. E o próprio governo passado seccionou lá no final do ano, porque não tinha deixado fundos para isso, né? Nem previsão, né? E talvez nem orçamento, não sei. E também aí eu quero voltar na questão aqui dos 20 milhões do ano. O que 26 milhões para 2023. 26 milhões. Isso. Para 2023. Pra, Obras que em começaram. em andamento. Que começaram. Exatamente. Além de ter passado 15, ficou Ou mais seja, 26. no ano dele ele não conseguiu cumprir os 20 milhões, que era 2022, ele não conseguiu cumprir os 20% e prometeu além, muito além, para 2023, para o próximo governo. Só quero entender, para ver. 8,20, segura aí, segura um minutinho aqui. 15 milhões vocês já repassaram. Não, 15 milhões o Estado de Santa Catarina pagou para Tubarão em 2022. De obras que estão sendo Em andamento. ou em andamento. E ainda mesmo assim, essas obras que estão em andamento vai mais 26 milhões. Quer dizer que então, no ano de 2022, o Estado deveria ter passado só 20 milhões para Tubarão e comprometeu-se em passar 40 milhões. Isso. O dobro. Perfeito. E é o que está, por isso que vocês hoje têm coisa represada que é dessa cota aí. Intervalo comercial, eu volto já já. Então, Sorato, vamos lá. O que é que nós vamos deixar claro isso aqui? Eu sei se eu... Dá licença um minutinho para mim aqui. Vamos entender aqui. Só para dizer, né? Essa planilha vai ficar para vocês aqui, se quiserem em forma digital também. Em não. Essa aqui pode deixar aqui. Governo Jorginho Melo, Milton, é responsabilidade e transparência. Isso aqui é Tubarão, né? Isso Tubarão. É só Tubarão. Tubarão. Então, Na sexta-feira, na vinda do governador aqui em Tubarão, nós estaremos com uma planilha dessa de cada um dos 18 municípios da Murel. A realidade de cada um. A realidade se repete, com algumas diferenças, porque o nosso ex-prefeito aqui era o coordenador de campanha do Moisés, então ele teve um pouco mais de repasses de recursos do que outros municípios, né? O Juarez foi você acha, mas foi beneficiado porque era o coordenador de campanha do Moisés ou porque a cidade é cidade eleitoral do Moisés? Milton, a gente sabe. Moisés é eleitor de Tubarão, não sei se tu sabe. Mas vamos lá. Me diz um real que o governo do estado botou em Tubarão em 2019, primeiro ano do governo Moisés. Nada. Em 2020. Não lembro agora, tu está me exigindo nada. Exercício de memória. Isso. Que tu deve ter os papéis. O Centro de Inovação era a obra que nós ficávamos aqui, nós vereadores lá, tem que continuar, pelo amor de Deus. Não continua. O Centro de Inovação voltou a andar em 2021. Mas não foi quando houve uma decisão. A única obra que foi dado continuidade. Milton, assim, eu tenho, na minha vida, eu procuro ela, fazendo aqui uma metáfora, eu procuro ter um para-brisa bem grande e um retrovisor bem pequenininho. Para não ficar olhando para o retrovisor. Para não olhar para trás. Mas algumas verdades têm que ser ditas. A gente é obrigado a falar. Tudo bem. Nos 2 primeiros anos de governo não veio R$1 para Tubarão. Zero. Havia uma animosidade entre o prefeito e que era gritante, que era flagrante, entre o prefeito e o governador eleito, tá? Que a própria sociedade de Tubarão se uniu através de suas pessoas vivas, a CIT, CDL. Para tirar isso da cabeça deles. Tirar isso da cabeça deles e fazer o que eles se unissem. Eles se uniram. E aí se uniram, tanto é que a amizade ficou tão grande que o prefeito Juarez virou o coordenador de campanha, né, do Moisés, mesmo não sendo do partido dele. E aí, promessas vieram além do normal. Bom, tudo bem, mas vamos lá. Eles deveriam ter gasto em 2022 em Tubarão apenas 20 milhões, que era a cota do... Apenas não, senhor, o Milton, como eu te falei, eu acredito assim muito que todo governo vem tentando acertar. O plano 1000 era um plano bastante interessante, bem desenhado, R$1.000 por habitante dividido em 5 anos. Então, dentro dessa regra que foi criada do plano 1000 de repassar recursos ao município, né, ser municipalista, e o governador Jorginho Melo, inclusive, é municipalista. Para Tubarão era para passar em 2022 20 milhões de reais. 20 milhões. Foram passados 15. Mas nesse mesmo ano de 2022 foram comprometidos mais 26. Não. Mais 62 milhões. Não, parei, mas 26 para o ano. Eu quero saber... Não, 62 milhões.
É isso que tu precisa entender. Aí, mas as obras que estão em andamento em Tubarão, falta pagar quanto? Que vocês não pagaram ainda. Aí das obras em andamento tem 26 milhões 715 mil para pagar. Está acima daquilo que seriam dos 20 milhões. Exatamente. Já repassaram 15, tem mais 26 a pagar. Isso. Dessas obras de andamento, Caruru, Rua dos Ferroviários, essas obras de andamento. Exatamente. Então tem 26 milhões a pagar, que vocês até agora não... Tenente João Luiz Maus, inclusive, aceleraram obras, que era um período eleitoral, precisava ter resultado, aceleraram obras aí e... Não, mas não tem ilegalidade não acelerar obras, né? Mas aí se a gente entrar nessa seara... Exatamente, mas se tu tens o recurso, ele tinha que pagar 15. Por que não pagou? Ele tinha que pagar 20. Por que não pagou os 20 em 2022? Porque não tinha. Ou porque perdeu a eleição. Não tinha, não tem esse dinheiro todo. Você acha que eles trabalharam com Milton, uma ilusão, com uma bola de cristal? Vamos voltar já em breve aqui. Tá, Só vamos falar um pouco sobre questão financeira. O estado de Santa Catarina, Milton, assim como todos os estados do Brasil, tiveram um incremento na receita importantíssimo em razão da Covid. O que não foi entendido pelo governo anterior é que esse incremento na receita que veio em 2021 e 2022 por causa da Covid, ele era extraordinário e temporário. Veio só por causa da Covid, mais de 7 bilhões para o estado de Santa Catarina. E assim, vamos fazer justiça para todos os estados. Foi esse dinheiro que entrou no caixa. Bolsonaro mandou dinheiro para todos os estados indistintamente. Santa Catarina recebeu, indistintamente, quero dizer que é independente de partido. Claro. Todo mundo recebeu a proporcionalidade exata. E Santa Catarina recebeu 7 bilhões de reais extra. Como se não bastasse, o Bolsonaro também fez uma lei que permitia que os estados que quisessem se adequar a algumas regras federais deixasse de pagar a dívida que o estado tinha com a União. Para Santa Catarina representou mais 2 bilhões de reais. Mais 2. Mais 2. Isso possibilitou então 9 bilhões. Isso possibilitou que inclusive fosse desenhado esse plano Milton. Só que esse dinheiro, o que eles não entenderam é que esse dinheiro não era ordinário, não era para sempre. Isso foi esporádico, só por causa da Covid. Milton, dados também, pode entrar no portal da transparência do Estado de Santa Catarina, todos que gostam, que estão nos ouvindo, de dar um Google aí, a coisa mais fácil, Transparência SC, entra lá. A folha de pagamento do Estado de Santa Catarina em 2021 era 15 bilhões e meio de reais. Em 2022 fechou com 19 bilhões e 100. Deram aumento para os servidores públicos estaduais exageradamente. Em 2022 foi 29% de aumento em média para os servidores do Estado. Essa é uma herança que vai ficar para os catarinenses por muitos e muitos longos anos. Isso compromete aquela reforma que tinha sido feita da Previdência do Estado? Já comprometeu, já foi para o saco. É mesmo? O que o Rio Grande do Sul se livrou recentemente, nós estamos entrando. O governo anterior nos colocou 3 bilhões e meio de aumento de folha em um único ano. E o problema é que as categorias não foi linear 29%. Teve categoria que recebeu 6% de aumento, mas teve categoria que recebeu 60% de aumento. Aí é complicado. E é injusto. Então, Milton, infelizmente tudo isso, como eu disse aqui no começo, eu tenho um retrovisor bem pequenininho, um para-brisa bem grande, mas algumas coisas a gente precisa dizer para que todos os ouvintes tenham consciência. E nós estamos empolgados, estamos trabalhando dioturnamente. O governador Jorginho Melo é um cara, como eu disse aqui, responsável, transparente, já colocou isso para a Assembleia, já colocou para todos os poderes. Um desafio que nós vamos enfrentar e resolver, Milton. Tá bom, agora eu tô preocupado aqui por uma Vamos lá. Pois é, vamos lá então.
Deixa eu- As obras que estão em andamento em Tubarão, é bom que as pessoas saibam. Isso. O governo do estado já pagou 15 milhões, falta pagar 26 dessas obras que estão em andamento. Isso. E aí eu vou dizer até quais são rapidamente aqui. A recuperação da Genésio de Souza Goulart, que ainda falta, né? Obra de pavimentação da Estrada Geral do Lajeado, obra de engenharia e enroncamento de encostas daqui de para minimizar aqui as cheias, obras de implantação da macro-drenagem da Venceslau Brás, pavimentação asfáltica da Rua dos Ferroviários, pavimentação asfáltica da Estrada Geral da Comunidade de Congonhas, que está lá em andamento ainda, Caruru, que também agora o Ledoíto está lá terminando. Está praticamente terminando. Pavimentação e drenagem da Trens Original está totalmente pronta. Pavimentação e drenagem da Teodoro Tonon, que ainda faltam algumas coisas de acabamento e tal. Construção do Bosco Avançado e reforma da sede do 8º Batalhão de Bombeiros Militar em oficinas. Isso. Agora... Isso aqui. Então, 15 milhões o governo passado passou. Vocês não passaram nada até agora. Não, nada. E vocês têm que passar por conta dessas obras 26 milhões. Isso. Agora deixa eu explicar por que não foi pago nada ainda. Tá bom, vamos lá. Porque se a gente sai pagando quem apareceu primeiro, Milton, vai ter gente que vai receber menos do que outro, vai ter gente que vai ficar para trás e por isso. E também o governador Jorginho Melo entende que não é o governo do estado que tem que decidir qual obra que vai andar. Porque desses 26 milhões de reais que tem para pagar em 2023, ô Milton, não tem dinheiro para pagar tudo isso. Não tem caixa para pagar tudo isso. Porque se em 2022, que tinha esse dinheiro da Covid, que eu acabei de citar aqui, eles não conseguiram pagar os 20 milhões, pagaram só 15, 2023 que não tem o dinheiro extra, o dinheiro que veio temporário lá da Covid, que o Bolsonaro mandou. Mas tudo bem, agora eu te faço uma pergunta. Por que então que o Jorginho Melo se comprometeu com o Ministério Público, quando o Ministério Público tomou a decisão de pedir para assustar, para não tocar para frente o projeto, o Plano 1000, que eles iriam fazer uma avaliação? Não. Vamos lá. O governador declarou. Não. Eu ouvi o governador Tribunal dizendo de isso. Contas e Ministério Público orientaram a não. É porque as pessoas fazem uma confusão de Plano 1000 e PIX. O Plano 1000... Sim, exatamente, não o PIX, não passar mais pelo PIX. O Plano 1000... Mudar o formato. Exatamente. Mudar o formato. E nós já alteramos o formato. Tá, agora então, o Plano 1000 é interessante. É convênio, o Plano 1000 é interessante. Ser foi... municipalista é interessante e o governador Jorginho Melo é municipalista. Então, posso dizer que o vocês governador pretendem... falou na campanha... E o que falou também perante Ministério Público e Tribunal de Contas quando disse que ia aceitar a orientação deles de não utilizar mais o PIX, porque não tem comprovação com dinheiro do cidadão, ele disse o seguinte: não interessa quem começou, nós vamos concluir. Sim. Obras que são importantes, obras que estejam dentro de valor de mercado. Não foi isso que ele falou? Sim. Na eleição e Sim, também pós-eleição. Exatamente. E é o que nós vamos fazer. Mas nós temos que entender que se já não tinha dinheiro em 2022 para pagar tudo que eles prometeram começarem as obras, e mesmo vindo dinheiro extra da Covid, imagina nesse ano que é um ano de recessão. Mas 2022 e aí ainda vinha dinheiro da Covid? Tinha, 2022 veio ainda bastante recurso da Covid ainda. 2022 ainda vinha dinheiro da Covid? Veio bastante recurso ainda da Covid. E aí, Milton, o que o governador está fazendo vindo nas associações de município, como já veio na REC, na MESC, e sexta-feira agora na Murel? Dizendo: prefeito, eu tenho 26 milhões de reais para te pagar aqui. Para falar aqui para o prefeito interino, no Gelson. É o que ele vai dizer hoje para o Gelson? Lá, na sexta-feira, 26 milhões. Eu não tenho todo esse recurso para 2023. Não há, não tem. E eu não posso mais ficar devendo. O decreto que o Bolsonaro fez em 2022, que permitia que estados e municípios pudessem fechar 2022 do vermelho, não tem mais. Se o Jorginho Melo, governador do estado de Santa Catarina, fechar no vermelho em 2023, ele responde. Pode ficar, inclusive, inelegível. O decreto do Bolsonaro, que até isso o Bolsonaro fez para os prefeitos e para os governadores, não tem mais. Então, o governador vai dizer: prefeito, o que é extremamente importante para ti, para os tubaronenses, para a gente pagar em 2023? O que a gente dá para consegue elastecer aqui, consegue jogar para frente para pagar em 2024? Porque nós vamos terminar todas as obras que estiverem dentro do valor de mercado. Mas olha só, tudo bem, aí é um acordo, a prefeitura até pode definir, porque vai ficar na mão do Gelson Bento
esse pepino de definir o que é O prioritário. Gelson vai estar acompanhando na reunião, pode estar prefeito, vice-prefeito e os deputados da região. Então vão estar lá eu, Pepe Colasso e o Vonei Weber acompanhando tudo isso. Então aí o que eu penso é o seguinte, mas olha só, como é que fica uma rua como a Rua dos Ferroviários? Porque a prefeitura não pode ir lá agora botar dinheiro lá em cima, ela pode? Pode. Ela pode Pode disponibilizar? botar recursos próprios sem Então, problema se nenhum. nesse caso aqui, se vocês não puderem pagar tudo, mas se prometerem pagar X, a prefeitura pode completar o resto se ela tiver? Claro, com certeza. Ah, ela pode completar? Pode completar Então o ela resto. pode negociar Então, isso, o que né? o governador vem é dizer isso. Prefeito, nós temos 26 milhões para te pagar. Nós temos condições nesse ano de 2023, pelo caixa, pela arrecadação do Estado, temos como te pagar 10, 12 milhões. O que nós vamos pagar com esses 12 milhões? O que o senhor entende que é importante para o município pagar nesse ano de 2023? O que é obra em andamento que dá para a gente diminuir um pouco o ritmo para terminar de pagar em 2024? É isso, com responsabilidade, com transparência e, principalmente, Milton, respeitando o dinheiro do contribuinte. Bom, isso aqui é convênios do Plano 1000. Isso. Agora, obras como a Geo Medeiros, a ponte já está totalmente paga? A ponte Já está Guarapari? concluída. Já está paga. Já está inclusive. paga, não está concluída a obra, né? Porque mas depende são das detalhes cabeceiras, ali, mas já está quitada. Já está quitada. Exatamente. A Geo Medeiros é que... A Geo Medeiros, mesma tocada. Vamos conversar com... já foi conversado, né? Nós já fizemos uma reunião. E nós vamos fazer um cronograma. Sexta-feira o governador conversa ali na Murel. Elastecer, jogar um pouco para frente. Ao invés de pagar parcelas trimestrais de 10 milhões de reais, vamos tentar pagar 6 milhões de reais para que a obra não pare, que ela tenha continuidade. Existe algum mas indicativo da fique Confer de porque- aceitar isso? Tem. A gente vem conversando, já conversamos lá numa reunião que fizemos com todos os envolvidos, né? E aí fazer um agradecimento aqui ao secretário de Infraestrutura, o Jerry Comper, aos meus colegas deputados que estavam presentes lá, o Vonei Weber, Pepe Colasso, o prefeito Hélio de Grão-Pará, que é o presidente do consórcio, desse consórcio que toca essa obra, o prefeito Samir, o prefeito Gelson Bento e a própria Confer, uma reunião olho no olho, e como eu disse aqui, Milton, com responsabilidade e transparência. Vamos fazer de tudo para não parar a obra, porém, ela vai ter um cronograma maior. Agora, só tente me esclarecer, eu tenho que chamar o outro intervalo comercial. Sorato, a questão, por exemplo, da Confer fazendo aquela obra de Jaguaruna, lá já tinha o dinheiro disponível, porque lá é um convênio diferente, como é que é aquilo lá? Porque lá não pagaram, André. Lá Estão tocando? Tem que verificar agora qual é A fonte. A fonte, se Eu acho que tinha sido feito o repasse antes até do Plano 1000. Isso, Antes porque do Plano 1000 já alguns tinha. valores já tinham sido entrado em conta e a prefeitura não tinha utilizado ainda. Eu acho que lá deve ser Acredito um que é caso. esse caso aí. Deve ser um caso desse assim, né? Porque deve ser um. Olha lá, ó, Barreira ouvindo a gente. fazendo Carlos festa aqui. Bernardino, grande Barreira, Ô, um abraço, meu amigo. secretário, vamos lá. Eu vou chamar o intervalo, porque eu preciso mostrar isso aqui para as pessoas. Isso aqui é uma coisa de responsabilidade. Não sei se dá para ver. Acho que aqui Tudo dá que pra está aí de rosa, tudo que está aí de rosa, isso aí é uma relação de obras que foram anunciadas no ano passado para Tubarão e foram suspensas por um decreto do ex-governador, né? No momento. canceladas em 28 de dezembro de 2022, quando o governo já estava com as luzes apagadas. Isso tem que ser investigado, tem que ser verificado. Agora, isso aqui totaliza 35 milhões a mais de obras. Isso. Além Teriam- daquelas 40, Se eles não cancelam, teria que ser pago em 23 também. teria que ser pago agora em 23. Porque vamos lá, ô Milton, quer falar depois? Intervalo comercial. Intervalo comercial não dá para esquecer isso aí. Depois eu Você volto. tem que falar. Voltando à nossa realidade aqui, Sorato, eu falei mostrei ali o Rosa, Plano Rosa, porque ali foram obras que foram prometidas no ano passado. Eleitoreiras, obras que Dá pra citar prometeram, algumas? vou citar, que prometeram no ano passado e não pagaram R$1. Não, mas não pagaram não, nem deram ordem de serviço, não deram nada, né? Muitas deram ordem de serviço. Essa teve ordem de muitas serviço. fizeram palanque eleitoral. Eu vou citar algumas, né? Tá, mas A outra tão coisa, sonhada- outra coisa, quem suspendeu isso aqui não foi vocês, foram eles Não, que quem suspenderam. suspendeu isso aqui, eu volto a repetir,
no apagar das luzes, no dia 28 de dezembro de 2022, foram lá no governo, acenderam tudo as luzes, abriram o computador, fizeram essa portaria 566 e cancelaram para não Essas ter obras. que responder no Tribunal de Contas depois. Então vamos lá, das obras que ficaram canceladas São pelo várias, próprio... né? E aí, para a gente aproveitar, eu vou falar só algumas, né? A tão sonhada construção do ginásio de esportes para a escola João Hilário de Melo, lá no Sertão dos Correias. Cancelaram. Era um repasse de R$971 mil. Uma promessa, Milton, já de final de 2021 ali, R$200 mil para reformar e construir a cozinha do lar da menina. R$200 mil. Cancelaram, Milton. É um absurdo. Vamos colocar aqui, ó, Milton, R$5 milhões para construção de casas populares para atender as famílias atingidas pela enchente. Parei. Aqui eu quero fazer um parênteses, Milton, porque foi prometido, fizeram um palanque eleitoral, foi prometido R$25 milhões para as prefeituras da Morel. R$25 milhões. As obras da enchente Isso, de maio. 10 milhões em Tubarão. Não pagaram R$1. Quando é que foi a enchente? Dia 5 de maio. Os prefeitos estavam com tudo pronto em julho. Não pagaram R$1. Ah, mas teve o período eleitoral. A eleição terminou no dia 3 de novembro. Poderiam pagar em novembro, poderiam pagar em dezembro, não pagaram R$1. O coitado do prefeito Iba, e eu falo isso, ele não é do meu partido, não tem nada a ver comigo, mas eu falo assim, peço até desculpa pelo coitado, mas ele está lá com máquina, caminhão e máquina no pátio da prefeitura, não pode usar porque o governo do estado não pagou. Fez a promessa eleitoreira e não pagou. Não pagou o quê? Não pagou o valor das máquinas? 5 milhões também para São Gero, para comprar, para pagar essas máquinas. As máquinas chegaram no pátio da prefeitura, estão lá desde o ano passado, ele não pode mexer desde novembro, e ele disse que não vai mexer por prudência. E aí o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão, os munícipes lá de São Gero, eles assim, prefeito, tu tá pagando hora-máquina, aluguel de hora-máquina, tem um monte de máquina no pátio. Até ele explicar que ele não pode usar, que não pagaram, R$25 milhões com a dor de todos que sofreram com a enchente de maio, Milton. Não pagou um centavo. As casas das pessoas que perderam as casas e que foram interditadas pela Defesa Civil. Ele cancelou em 2022, no dia 28 de dezembro de 2022. O governo anterior cancelou. Mas nesse caso, vocês não teriam recursos para tentar ajudar e abrir esse processo para as famílias? O recurso não tem, como eu te falei, nós temos R$26 milhões para pagar nesse ano de 2023, fora isso. E não tem já para o 26 de obras em andamento. É claro que o governador é sensibilizado com a causa, a gente pode tentar encontrar uma solução para isso, mas o município tem que comprar o terreno. Né? Tu constrói a casa popular em cima de um terreno. Sim. Então tem que o município comprar o terreno para a gente voltar a rediscutir isso aí. E eu tenho certeza que o governador Jorginho Melo vai se sensibilizar. Até poderia fazer se a prefeitura então entrar com o terreno. Exatamente. Outra questão aqui, ó. Obra da pavimentação da estrada do Sertão dos Correias. Isso aqui parece que eles acabaram. A prefeitura direcionou para o Finisa. Mandou para o Finisa. Ela vai fazer com recursos do financiamento da Obras de pavimentação da Barra do Norte. Essa está travada. Também cancelada. Essa cancelada pelo governo passado. Construção aqui, máquinas e equipamentos para atender as demandas da infraestrutura. Não, aqui para Tubarão nem vieram as máquinas, né? Vieram, estão sendo utilizadas e a prefeitura não consegue fazer a revisão de garantia dela porque não foi paga. Obra do Parque Ambiental Cultural, que é toda a revitalização da nossa... Beira Rio. Da Beira Rio, das Beiras Rios. Cancelada, também enganou os tubaronenses. Que situação. Você está com discurso de candidato, tu? Não, Milton, eu sou deputado estadual da região sul. Eu sou deputado no pé do Moisés. Eu sou deputado estadual da região sul do estado, junto com meus colegas Volney Weber e Pepe Colasso. A gente tem feito um trabalho lá de sempre estar buscando as demandas para a nossa região e vou brigar pela nossa cidade, sim, sempre
por isso que Bom, nós estamos aqui para com toda a responsabilidade, com toda a transparência, faço questão por isso de trazer essa relação, fica já aqui para você, vou mandar e-mail digital também e também Já tá mandando aquilo já, né? que nós falamos de folha de pagamento que foi contestado Não, ali. parei, só um minutinho aqui, parei. Construção da nova sede da escola professora Maria Emília Rocha também foi cancelada? Cancelada no apagar das luzes de 2022. Eu não sei o que dizer, honestamente. Tá, agora vamos lá. O Vanderkemper cobrou aqui, dizendo assim, reajuste salarial de 29% para o funcionário público estadual. Isso. Em 2022... não tá falando a Isso, verdade. não, em 2022, ele deu aumento que, em média, deu 29%. Em média deu 29%. Algumas classes receberam 6% de aumento e outras receberam 60% de aumento. E a média deu 29%. Tá, essas que receberam 60%. Isso ferrou a folha do Estado de Santa Catarina, ferrou ainda mais a Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV. Nós estamos entrando naquela situação de emergência que o Rio Grande do Sul saiu há pouco tempo. O governo anterior nos colocou nela. Olha aí, esse 60% para alguma classe, dá para tu tens de cabeça qual é a classe pra gente? Não. Mas geralmente é aquelas que estão mais próximas ao governador, né? Fazenda. Mais abastados, então. São os maiores salários, então. Os maiores salários acabaram ganhando mais também. Bom, isso é tudo uma situação de... Agora vamos lá. Mas como eu disse, Milton, o governador Jorginho Melo sempre com muita responsabilidade e transparência. Tudo que a gente está falando aqui está comprovado, está por documento, está... Tu é advogado, né? Tu é advogado inclusive, tudo, né? Inclusive, isso já foi passado na Assembleia. No próximo dia 30 nós vamos estar lá numa audiência pública na Assembleia, vamos apresentar os números. Esses números que eu acabei de passar de Tubarão, eu vou lhe dar um spoiler aqui, passar já do Estado de Santa Catarina. Plano 1000 foi pago em 21, porque o plano 1000 começou lá em novembro de 21. 21 e 22 foi pago aos municípios 2 bilhões e 400 mil 2 reais. bilhões e 400 mil reais. Nesses 2 anos, 21 e 22. Sabe quanto é que tem prometido para 2023? 3 bilhões e 600. E nós não temos mais o dinheiro do Bolsonaro que ele mandou para a Covid, que nós falamos aqui, aqueles 7 bilhões de reais que veio extra. Não dá para negociar com o Lula para ver se o Lula libera? Quem sabe ele fique sensibilizado, né, com a situação que foi deixado o Estado de Santa Catarina. Peraí. 21 e 22 gastaram, já pagaram 2,4 bi. É a canetinha pra mim, 2,4 bi. Tá? E 2, aqui ó. 2,4 bi. Aqui. E 2 bilhões, ponto 4. Tá? Isso. Bilhões, tá. E ainda ficou... 21 e 22. Tá, mas ficou em 21 e 20. Não, ficou em 22 para 23, para pagar agora. Isso, agora 22 para 23, tá. Que não fomos nós que sem prometemos. Sem contar com isso aqui? Sem contar com essas... Contando tudo. Contando com essas que foram anuladas também. Exatamente. Tá. É que Tubarão teve uma situação diferenciada, Milton. Tubarão teve mais promessas do que outros municípios. Os outros municípios é mais a obra que está em andamento mesmo. Não tem tanta promessa como Tubarão assim. O que é que ficou para vocês pagar então? 3 bi e 600 para 2023. Ah, vocês não têm dinheiro? Não tem. Se já não tinha em 22, quando o Bolsonaro mandou dinheiro extra. Mas então, tu é advogado, não é? Posso ser advogado do diabo agora? Posso, né? Posso ser advogado do diabo. Como é que o Jorginho está dando hoje, prometendo recursos, como prometeu para Orleans, como prometeu para obras de infraestrutura também, nessa mesma linha? Aí o que nós estamos fazendo? O governador está vindo em cada região, como eu disse aqui, já veio na ANREC, na MESC, na ANREC com o prefeito Jorge Có. Sim. O Jorge Có, Orleans. Prefeito, eu tenho 8 milhões para te pagar aqui. Mas você vai pagar o que já está em dívida, mas aquilo lá ele anunciou como obras novas. Não, mas já era. Eram obras programadas pelo governador, do governo anterior. Milton, vamos lá, já que falou de Orleans, sabe o que é esses 4 milhões que você paga lá para Orleans? Eu estou perguntando. Sabe o que é? Não.
4 pontes que foram levadas pela enchente de maio de 2022, Sim. que foram lá, fizeram palanque eleitoral, prometeram e não pagaram R$1, Milton. R$1. E o prefeito lá de Orleans estava com todos os projetos das pontes, tudo pronta, lá já em julho de 2022. Mas, infelizmente, passaram o cheque sem fundo. Alguma pergunta, Matheus? Não quer perguntar nada? Ô, Milton, Sorato, quando é que tu vai poder voltar aí para nós bater outro papo desse? Sexta-feira vai ser um dia bastante corrido, né? Ah, Mas quem sexta- sabe na semana esse que final vem, de semana tu semana dá- que vem a gente pode estar aí no final Vamos ver se programamos semana que vem. Eu vou tentar programar para. Como Eu eu acho que disse- se tu vier aqui a cada 15 dias sentar com a gente e colocar algumas situações, fica muito mais claro para a gente poder, Isso. inclusive, explicar isso para Para o dar povo uma da região. resposta, né, para a população. Sim, Lá na sexta-feira, uma obra que obviamente eu não vou abrir mão de que o prefeito Gelson Bento coloque nessa prioridade para 2023 que ele vai passar para o governador, que é a Rua dos Ferroviários. A Rua dos Ferroviários, Milton, é outra discrepância assim que qualquer cidadão o mais leigo possível entende. É um convênio de R$3 milhões, que foi firmado lá em junho de 2022 e repassaram 700 mil, tá aí na planilha. Sabe quanto que eles repassaram esses 700 mil? Em 22 de junho de 2022. 22 de junho de 2022, no meio do ano passado. Depois não pagaram mais R$1. Mas nada, zero. Nenhum pagamento mais. Então foi muita, mas muita irresponsabilidade. Eu volto a dizer, todo o governo tenta acertar. Nós no governo do estado, Milton, e essa é a determinação do governador Jorginho Melo, pessoal, eu não quero sangue nos olhos, eu quero brilho nos olhos, eu quero que vocês olhem para o governo passado e vejam o que deu certo, o que é possível a gente utilizar, aproveitar, e obviamente o errado, e aí a gente bota para o lado, não executa, não dá seguimento, e vamos em frente, vamos resolver todos os problemas do estado de Santa Catarina na medida do possível. Tá bom. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que vocês estão numa correria aí, né? Sexta-feira tu vai estar aí normalmente lá com o governador. Vamos estar lá nesse evento. O governador faz uma abertura lá no Senac às 9 horas, porque o auditório da Murel com certeza vai ficar pequeno para 18 prefeitos, né? 18 prefeituras. E aí a gente faz a abertura no auditório e depois o governador atende de meia e meia hora cada um dos 18 prefeitos e prefeitas da Murel, conversando olho no olho. Pode entrar na sala só prefeito e vice-prefeito, prefeita e vice-prefeitos, só os dois, o governador e nós 3 deputados aqui da Murel. Vai ser assim. Vai ser assim, olho no olho. Franco, com os deputados da Murel, independente de partido, juntos. Independente de partido. Tá, outra coisa. Terminou a eleição, não tem mais partido. Sai dali e vai lá, porque eu descobri hoje aqui que ele vai lá realmente fazer uma abertura Conseguimos solene. colocar na agenda do governador também, porque a gente 18h30, eu né? sempre converso, governador, Tubarão precisa ter uma atenção especial, justamente por causa dessas promessas todas que foram feitas aí, né, no governo E até porque é anterior. tua terra, né? Até porque é minha terra, então nós já trouxemos ele aqui na Feira do Arroz e agora ele vem na Feira da Agropecuária também. Te agradeço imensamente por ter participado conosco aqui do programa, tá? Obrigado. Obrigado pela planilha aqui. Eu acho que agora a gente tem como esclarecer para muita gente o que está acontecendo.